Olá, estamos aqui para mais um momento de leitura bíblica, seja bem-vindo. Vamos fazer hoje a leitura do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, e para que a gente possa entender o início do capítulo 8, a gente precisa falar de novo um pouco sobre o capítulo de número 7. Mas antes disso, quero te convidar, se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, ativa as notificações, clicando no sininho, dá um like no vídeo, faz um comentário e convida um amigo teu para que ele também possa acompanhar os nossos vídeos com leitura bíblica e ser edificado e conhecer mais da palavra de Deus. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui o texto na tela e o capítulo 8 começa assim: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Por isso que eu disse que era importante nós recapitularmos o capítulo 7. No capítulo 6 e no capítulo 7 nós ouvimos falar sobre Estevão, que foi um dos escolhidos, para ser um diácono na igreja primitiva, um dos 7, para que pudessem então os apóstolos se dedicarem ao ministério da palavra e oração, e eles atenderem o povo em suas necessidades. A igreja ia crescendo e tinha uma série de necessidades, e diz que Estevão pregava a palavra de forma ousada, fez maravilhas e sinais que chamaram muita atenção, e ele foi preso, foi interrogado no Sinédrio, e ele fez uma defesa de acusações falsas que levantaram contra ele, e ele fez uma defesa, e no final ele novamente falou sobre Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, e acusou aqueles que ali estavam de terem matado Jesus, e reafirmou tudo aquilo que já vinha sendo a pregação dele. E Estevão foi o primeiro mártir da igreja, ele foi apedrejado até a morte, e no final do capítulo 7 nós lemos ali, e eu vou colocar a tela aqui, no capítulo 7 diz assim no final: Então caiu de joelhos, aliás, um pouco antes, versículo 58 diz assim: Arrastaram-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E versículos finais: Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu, ou seja, ali ele morreu apedrejado. Capítulo 8 então começa assim: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Paulo era favorável ao apedrejamento de Estevão, e nós vamos ouvir falar daqui para frente, nos próximos capítulos, muito sobre Saulo, esse um fariseu, que tinha autorização da sinagoga, dos líderes, para fazer a perseguição desses cristãos, que naquele tempo eram chamados os do caminho. Versículo 1 diz então isso, ele consentia na morte de Estevão, e diz assim: Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então a perseguição aqui começou a ser mais forte, mais intensa, e houve então uma dispersão dos cristãos ali, dos discípulos, pelas regiões do entorno, Judéia e Samaria. Isso já vinha cumprindo aquilo que Jesus dizia: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que era a cidade onde estavam, Judéia, Samaria e depois aos confins da terra. Versículo 2: Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Vejam como Saulo ele tinha um papel destacado aqui na perseguição da igreja. Diz que ele devastava a igreja, e ele o fazia por zelo pela religião. Ele era um religioso, ele era um fariseu, e entendia que a pregação sobre Jesus, a ressurreição de Jesus, e pregando aquilo que eles estavam pregando, que Jesus era o Messias, era o próprio Deus, isso era uma blasfêmia, e estaria então sendo uma heresia, deveria ser combatido. Paulo tinha um zelo, Saulo tinha um zelo pelas questões de Deus, mas ele estava enganado, estava equivocado. Então quantas vezes vemos gente até zelosa para com Deus, ou para as coisas que creem ser de Deus, mas estão enganadas.
Paulo era um desses. Diz aqui, então, uma outra coisa interessante, que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém e todos os demais os discípulos, né, inclusive os diáconos que nós vimos ali, foram dispersos. Vai nos contar isso o versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E essa é uma lição que podemos tirar também. Por onde quer que nós formos, seja você morando na sua cidade aqui, Natal, nós no caso Santa Cruz do Sul, ou em outra cidade, onde você estiver a trabalho, se vai se mudar, vai viajar, leve a palavra. Você é um mensageiro da palavra, você precisa pregar aquilo que é a verdade bíblica, aquilo que Deus tem feito na sua vida e pregar aquilo que nós somos chamados a pregar. O Evangelho, as boas novas do reino de Deus, a ressurreição de Jesus e que a salvação só em um nome, Jesus Cristo. Então, eles indo aqui, Filipe, para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Esse Filipe aqui é o Filipe, não o Filipe apóstolo, há um apóstolo dos 12 que era Filipe, mas aqui no caso é o diácono eleito, ele daqueles 7 homens escolhidos, eram Estevão, Filipe, entre outros, Nicanor, Pármenas e outros nomes que nós lemos no capítulo 6. E aqui Filipe é um dos diáconos. E por que nós sabemos isso? Porque o texto nos diz antes que os apóstolos permaneceram em Jerusalém. E o versículo 4 diz, os dispersos pregavam a palavra onde estivessem. E o versículo 5 conclui dizendo, indo Filipe para a cidade de Samaria. Portanto, é um dos dispersos. É o diácono. Filipe diácono, também chamado Filipe o evangelista. Então ele anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Assim como Estevão, nós vemos aqui alguém que não é um apóstolo realizando sinais. E isso era muito frequente na igreja primitiva, nos primeiros tempos, e a gente já falou sobre isso antes. Havia muito isso, né? Curas, milagres e coisas que vinham comprovar, né, o testemunho daqueles discípulos. Quando anunciavam Jesus, isso vinha acompanhado de sinais que atestavam a verdade que estava sendo pregada. Nós não vemos isso hoje tão intensamente nos nossos dias, mas era um momento especial da igreja onde Deus usou esse tipo de recurso para confirmar aquela palavra que era talvez bastante diferente do que era pregado pela religião judaica. E havia uma forte oposição, inclusive, negando que Jesus fosse o Cristo. Aqui, né, Deus confirmou essa palavra através de sinais e maravilhas que eram reconhecidos pelo povo. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Isso que nós falamos agora, né, sobre os sinais que acompanhavam a pregação. E falamos outras vezes que os sinais sempre são uma evidência para a pregação, eles apontam para Deus e eles são o campo, né, aberto, a atenção trazida para que aquela pessoa possa pregar a palavra. Diz aqui então que, no versículo 9, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Então a gente vê aqui alguém que usava algum artifício, diz aqui, de feitiçaria, de magia, talvez truques, talvez algo inclusive utilizado pelo inimigo, né, para enganar o povo, e ele usava isso para benefício próprio. Ele diz aqui que ele se dizia muito importante e ele era sim visto pelas pessoas como alguém representante de Deus, diz aqui como um poder divino, como grande poder, e ele usava isso para benefício próprio. Diz que o povo seguia ele, né, porque ele fazia isso por muito tempo. No entanto, versículo 12, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres, na cidade de Samaria.
Então, Filipe chegou lá com muitos sinais, com curas, com expulsão de demônios, e pregando a palavra, as pessoas creram no evangelho e se converteram e foram batizadas, né? Homens e mulheres. E aqui diz, versículo 13, que o próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Vemos então que esse homem, esse Simão, visto aqui como um mágico, um feiticeiro, ele também acolhe a palavra. A versão nova Almeida atualizada diz que ele acolheu, abraçou a fé, acolheu a palavra. Aqui na NVA, né, nova versão internacional, diz que ele creu e foi batizado. Então vamos entender depois como foi, o que significa esse creu dele. Nós vamos entender o que significa crer conforme a Bíblia e o que aconteceu com Simão aqui. Ele creu e foi batizado, seguia então Filipe, observando o que ele fazia, né, de sinais e milagres. Versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E essa é uma informação interessante, porque o que acontecia em Samaria, né, estava fora de Jerusalém, e até olhado com certa dúvida, talvez estranheza pelos apóstolos, a mensagem chegou até lá, porque Samaria, os samaritanos, né, tinham uma divergências com os judeus, com os de Jerusalém, e algo tinha que ser verificado, porque pensaram assim, poxa, como aquele povo que não segue, né, não tem a mesma visão sobre Deus que nós, não crê da mesma forma que nós, agora está crendo na palavra, crendo no evangelho, sendo batizado. Vamos lá ver isso. E foram averiguar, um cuidado que a igreja teve com o que acontecia lá, com a pregação do evangelho. Então, Pedro e João foram até lá, e diz aqui que ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Mais uma parada aqui, importante nós ressaltarmos, né? O Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo é relatada aqui em Atos 2, sobre os discípulos em Jerusalém. Aqui nós vemos agora a descida do Espírito Santo sobre discípulos de Jesus em Samaria. E nós vamos ver isso acontecer de novo em algum capítulo seguinte, sobre o Espírito Santo vindo sobre os gentios. Lembrem que Jesus disse, né? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, os confins da terra. Os gentios são os confins da terra. São os romanos, os outros povos não judeus, não do povo de Israel. E aqui nós vemos Deus sinalizando que o Espírito Santo seria derramado sobre todos, sobre aqueles de Jerusalém, né, os da Judéia, e não só esses, porque eles criam que Deus, né, que a salvação estava disponível somente para eles, mas aqui Deus demonstra claramente que o Espírito Santo também estava disponível para os samaritanos, derramando o Espírito Santo sobre eles após a imposição de mãos aqui de de Pedro e João. E vamos ver isso acontecer também sobre os gentios na ocasião com a conversão de Cornélio, e que é no capítulo seguinte. Então Deus de forma muito clara sinaliza isso. Não que seja uma doutrina bíblica, né, que é preciso crer, ser batizado e também receber o batismo do Espírito Santo. Nós entendemos que quem crê, se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus, é selado com o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, é um ato único. E o batismo na água é a confirmação, né, um testemunho público da sua fé em Jesus, demonstrando aquilo que já aconteceu em seu coração. Então, mas aqui é um momento histórico da igreja, onde isso precisava ser visto e compreendido por todos. Então, por isso que nós vemos ali, e não vimos, por exemplo, o Espírito Santo ser derramado de novo sobre os novos discípulos de Jerusalém. Vimos isso sobre os discípulos no dia do Pentecoste. Não vimos relatos sobre isso mais. Aqui vamos ver esse relato sobre os samaritanos. Não vamos ver mais relatos de uma nova descida do Espírito Santo sobre os samaritanos. Assim como vamos ver sobre os gentios, e não vamos ver novos relatos do derramamento do Espírito Santo sobre os gentios. Só um evento único. Seguindo aqui uma explicação, né, uma parte do texto.
Vemos então o versículo 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha a ideia de Simão. Ele não tinha entendido que ele quis aqui comprar, né, com dinheiro um poder. A mentalidade de Simão ainda estava em ser reconhecido. Ele era um mágico, um feiticeiro, antes reconhecido pelo povo, era reconhecido como alguém, uma divindade, ou talvez alguém com poder divino. E ele entende a pregação, né, de Filipe ali, ele crê, diz, né, que ele abraçou a fé, talvez ele se convenceu daquilo que Filipe trazia, e ele foi certamente convencido muito pelos milagres que Filipe fez, talvez até comparando com as mágicas que ele fazia, vendo que aquilo era algo diferente e comprovava a pregação. Foi batizado, porque para ser batizado, ele deu seu próprio testemunho de crer em Jesus e foi batizado por isso, mas aqui nesse momento, né, ele não entende a vinda do Espírito Santo e ele diz, puxa, esse poder de conceder o Espírito Santo que Pedro e João têm, eu também quero. E ele quer comprar isso com dinheiro. E ele fala isso, né, para Pedro e João. E aí Pedro responde: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Que palavra dura de Pedro aqui para Simão. Algumas coisas são interessantes de nós destacarmos, né? Pedro olha com muita... dá um valor muito grande aqui, muita seriedade sobre essa questão do dom, né, concedido do Espírito Santo, aquele dom que ele tem, que os apóstolos receberam, né, de conceder o Espírito Santo, de impor as mãos, ou de outras coisas, mesmo dos sinais que eles faziam, né? Talvez isso Simão quisesse comprar, e ele vê isso, né, com muito temor, e ele diz, olha, pereça com você o seu dinheiro, isso não é passível de compra, né? Não fique com você, né? Não é, você acha que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Em um paralelo aqui, como nós vemos hoje em dia muitos mercadejando, né, vendendo a fé, né, vendendo cura, vendendo oração, vendendo promessa por dinheiro, por oferta, enfim, vemos isso. A Bíblia diz, né, de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. E Pedro e João estavam fazendo exatamente isso aqui. Dom é presente, se receberam, isso devem dar, né, devem repartir. E Pedro denuncia que o seu coração não é reto diante de Deus, arrependa-se por essa maldade, ore. E diz aqui, vejo que o seu coração está, né, cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão pode ter sido convencido pela pregação de Filipe e pode até ter declarado que creu para ser batizado, mas em seu coração verdadeiramente ele não creu, não foi o que nós chamamos aqui da fé bíblica, do crer bíblico. O que a Bíblia nos ensina sobre crer é, primeiro, ter arrependimento de pecados, né? Sentir o peso do pecado, a aflição do pecado, arrepender-se do pecado, pedir perdão a Deus pelo pecado, né? E confessar o nome de Jesus, entendendo que Jesus é o sacrifício que foi feito no nosso lugar para remissão do nosso pecado. Ele que perdoa o nosso pecado porque ele pagou o nosso pecado na cruz. E aceitando, recebendo o perdão de Deus, aí sim viver uma vida nova, né? Em obediência. Então, o crer ele implica sujeição e obediência. E aqui Simão talvez tenha crido ou acreditado de forma racional, de forma mental, né? Até achado coerente a fé, ou acreditado em Jesus, acreditado na pregação. Mas aquilo não saiu daqui
e foi para o coração, né? Então, não gerou de fato um arrependimento e uma mudança de conduta, pois ele continuava pensando e vivendo da mesma forma. Estava interessado talvez no poder, né? No dom aqui, nos bens que poderiam trazer para ele o evangelho e não no que mudança isso poderia trazer para a vida dele, para a existência dele. Não estava interessado no caminho do discípulo, né? Mas só nos benefícios aqui, talvez até no poder que ele poderia receber de Deus, no reconhecimento. Simão, porém, respondeu, versículo 24, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Os próprios apóstolos, Pedro e João aqui, agora vendo que Deus estava operando naquele lugar, fora de Jerusalém, né, na Samaria, agora também vão pregar nos povoados samaritanos. Vamos ouvir falar um pouco mais sobre Filipe agora. Filipe estava pregando então em Samaria para muita gente, muitas pessoas, multidões ali. E agora Deus tem uma missão diferente para ele. Versículo 26, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Deus chama Filipe para sair do meio daquela cidade, da multidão, e ir agora para uma estrada deserta, um lugar ermo, onde aparentemente não tem nada. E ele não protela, ele não procrastina, ele não duvida, ele não questiona, ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. O que aconteceu a partir da obediência de Filipe, né? Indo para aquele lugar deserto onde teria pouca chance de encontrar alguém, ele encontrou um eunuco etíope, que diz aqui, um eunuco, né? Era alguém, podemos dizer assim, castrado, e ele era, talvez, né? Diz aqui que ele era encarregado dos tesouros da rainha dos etíopes. As pessoas, né? Esses funcionários, esses servos, nesses reinos, eles eram eunucos e eles eram encarregados das coisas das mulheres, muitas vezes. E até por isso, né, eles eram tornados eunucos. Diz aqui que ele era um homem importante, ele tinha uma fé em Deus, porque ele foi até Jerusalém para adorar a Deus. E estava retornando, né, para o reino de onde ele era. E ele lia exatamente uma passagem aqui do profeta Isaías. Olha o texto que ele lia, e o Espírito Santo disse a Filipe assim, ó, se aproxima daquela carruagem. Filipe estava com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, sensível ao Espírito Santo. Diz então assim, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Eles liam, as pessoas liam, né, a Bíblia em voz alta, e uma das razões para isso é porque a grafia, e a gente lê isso nos comentários bíblicos, né, a grafia da língua hebraica, ela não tem pontuação, ela não tem acentuação. Muitas vezes só é possível diferenciar uma palavra da outra, onde uma termina e a outra começa, a partir do som das palavras. Então ele lia em voz alta, por isso que Filipe ali escutou o que ele estava lendo. E Filipe faz uma pergunta para ele, o senhor entende o que está lendo? E olha a resposta. Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? E essa resposta, essa pergunta e essa resposta são motivos fortes o bastante, devem ser motivos fortes o bastante para nós nos capacitarmos a ensinar as escrituras, ensinar a palavra, para que a gente possa estudar a palavra e ser capaz de explicar para alguém, porque ele disse aqui, como eu posso entender o que eu leio se ninguém me explicar? Então, se você é um discípulo de Jesus, entenda a importância de estudar a palavra não só para saber mais,
mas para ensiná-la aos outros, a explicar para os outros, né? Porque muitas das coisas que talvez alguém lê pela primeira vez pode levar muito tempo para entender. O Espírito Santo é capaz de ensinar, mas o Espírito Santo também usa pessoas como usou Filipe aqui. E disse para ele, vai até ali onde está esse eunuco e fala para ele. E ele estava ali agora explicando, e olha o que acontece. Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como o cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isso é Isaías 53, né? Texto bem conhecido até. E diz assim, o eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? E essa foi a deixa para que Filipe começasse a anunciar o evangelho a ele. Então Filipe, versículo 35, começando com aquela passagem da Escritura, aonde eles estavam, o assunto do momento, aquele gancho, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Assim como Estevão utilizou a acusação que ele teve no Sinédrio para começar a anunciar o evangelho, Filipe usa essa deixa, essa fala, essa pergunta para começar a falar do evangelho. Esteja capacitado, né? Esteja apto para aproveitar cada oportunidade que surge. Qualquer conversa pode ser uma oportunidade para você falar de Jesus para alguém. Pode ser uma oportunidade única, nunca vamos saber. E essa aqui foi uma oportunidade única. Olha o que aconteceu na sequência. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Certamente aqui Filipe tinha falado sobre o batismo, porque o eunuco pergunta, olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus. Para alguém judeu, né? Esse eunuco diz aqui que ele tinha ido adorar a Deus em Jerusalém, ele era judeu, ele tinha fé judaica, e os judeus até hoje não entendem, não reconhecem Jesus como Messias e como Filho de Deus. Ele declara aqui, a fé bíblica, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, Filipe, né? Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Como eu disse, essa foi uma oportunidade única. Filipe foi até ali, Deus o levou até ali por um propósito para pregar para esse etíope. Filipe prega a mensagem, aquele homem aceita a mensagem, crê, se converte, é batizado, e no momento do fim do batismo, Filipe é arrebatado ali, Deus o leva para outro lugar, ele some da presença do eunuco. O eunuco vê isso e diz aqui que ele, então, cheio de alegria, segue o seu caminho. E é interessante, nós vemos que mais tarde, na propagação do evangelho, naquela região para onde o eunuco vai, o etíope vai para a Etiópia, aquela região, mais tarde, quando muitos vão para lá pregar a palavra, já existem igrejas lá. Esse homem levou o evangelho para aquela região. Então ele também se tornou um discípulo de Jesus naquele momento, mas se tornou um missionário. Ele levou aquilo que ele aprendeu, aquilo que foi passado a ele, né, para outras pessoas. Às vezes achamos que precisamos saber muito para ensinar outros. Esse etíope, ele sabia só aquilo que Filipe ensinou. Claro que depois ele se capacitou também, mas ele pôde passar a palavra adiante e ser uma testemunha da ressurreição, testemunha da palavra também no seu contexto, para a sua terra, para o seu povo. E Deus continuou se usando Filipe em outros lugares, né? Filipe continuou pregando nas cidades por onde passava, levando a mensagem. Que isso possa servir de inspiração para nós. Muitas lições aqui no capítulo 8. E amanhã continuamos a leitura no capítulo 9 do livro de Atos. Tem muita história ainda pela frente. Continua conosco e até a próxima.